Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo da Casa é Sua. Meu nome é Mariana e no vídeo de hoje eu vou mostrar como resolver um problema quando você aperta um parafuso e ele fica girando, mas ele não trava, entendeu? Então ele não chega a dilatar a bucha e ficar tranquilo, né? Ficar firme no lugar. Então eu tive esse problema aqui nessa parede e vou mostrar como resolver. E antes do vídeo, se você não se inscreveu, eu peço para se inscrever aqui no canal, que isso me ajuda muito, e 70% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas no canal. Então, por favor, se inscreva aqui. Se você já se inscreveu, muito obrigada. Vamos lá? Eu tive esse problema aqui na parede da minha casa. Então o que tinha? Aqui tinha a mesa de escritório, tá? Que ela era fixada em dois pontos com bucha 8, aqui com uma mão francesa, e nesses dois pontos aqui, ó, também com bucha 8, tá? O que acontece? Quando eu coloquei, e aí todo mundo vai falar, ah, mas você tem que trocar o parafuso, você tem que trocar a bucha e tal. Eu fiz algumas tentativas, né, antes de realmente fazer essa outra tentativa. Então a primeira que eu fiz foi o seguinte: eu coloquei um pouquinho de veda rosca na bucha para ela dilatar e ficar mais firme no lugar. Não deu certo. Fiz uma outra tentativa de colocar algumas madeirinhas para também segurar a bucha. Também não deu certo. Coloquei um parafuso mais grosso. Não travou. Então o que eu acho que acontece é que assim, essa parede ela realmente é uma farofa, assim, ela é muito mole. E aí a bucha acaba deslizando. Então mesmo com um parafuso muito firme, ela dilata, mas ela acaba cedendo, a parede acaba cedendo. E aí eu pesquisei algumas alternativas na internet e vi uma que era você cobrir o local do furo com massa plástica, porque como a massa plástica é dura, depois você consegue colocar a bucha, parafuso no mesmo local, né, que você tinha colocado anteriormente, só que com essa nova estrutura na parede, né? Então, em vez de uma parede parecendo uma farofa, vai ter uma parede parecendo uma farofa e um furo coberto com a massa plástica. Então eu vou fazer o furo de novo no mesmo lugar, só que dessa vez numa outra estrutura. A massa plástica é esse produto aqui, então que vem a massa e um catalisador. Então você tem que misturar bem, então o primeiro passo é misturar bem a massa plástica e o catalisador, e aí depois você aplica na superfície. O primeiro passo que eu fiz quando eu abri a embalagem da massa plástica foi misturar a própria massa sozinha, porque às vezes ela dá uma separada, fica um pouco líquido com a massa, então eu acho que é importante fazer isso. Depois eu coloquei uma parte num azulejo que eu vou usar para fazer a mistura e coloquei 2 gotas do catalisador. Quanto mais catalisador você usar, mais rápido a massa vai secar. Como eu não queria que ela secasse muito bem, porque eu nunca tinha trabalhado com esse material, eu achei melhor ela secar mais devagar. Essa massa ela é bem forte, então eu recomendo que você use máscara, e se você vai ter algum contato com a massa, também é recomendável usar luva. Como eu estou usando a espátula, eu não usei a luva. E aí eu fiquei colocando a massa na parede e ela tem essa coisa que ela parece que vai cuspir da parede. Então você tem que insistir e ficar colocando várias vezes com a espátula até preencher o seu furo. Fiz a mesma coisa no outro furo e aproveitei para repetir o processo no outro lado da parede, nos outros 2 furos. Então também misturei a massa plástica, coloquei o catalisador e fui tapando os furos. Bom, a minha massa plástica já secou, tá? Eu deixei de um dia para o outro, então 24 horas, que é o tempo que ele estava falando na embalagem, da cura total do produto. E agora eu vou lixar, né, para deixar essa superfície lisinha e depois reinstalar. A massa plástica é bem dura, então é muito mais difícil lixar ela do que a massa corrida. Se você tiver uma lixadeira, ajuda bastante nesse processo. Como a minha não estava comigo, eu fui na mão mesmo. Chamei o meu marido para segurar a mesa e me ajudar a fazer a marcação dos pontos para eu furar novamente a parede. Usei um nível no celular mesmo, só para certificar, porque ela iria acompanhar o final dos trilhos. E aí com o lápis marquei onde eu teria que fazer o furo. Comecei a fazer o furo com uma broca menor, então comecei a fazer com a broca 5. E foi bem difícil fazer esse furo, a massa fica realmente forte.
Depois passei para a bucha 8 e terminei o meu primeiro furo. Como eu não sabia se ia dar certo, eu resolvi já testar se o parafuso ia ficar firme. Então eu coloquei uma bucha 8 e em seguida coloquei o parafuso 8. Como ele realmente travou, eu tirei ele do lugar e segui com os outros 3 furos. Na hora de recolocar a mesa, eu usei uma pilha de livros para dar altura e ficar mais fácil a instalação. E aí coloquei os parafusos. Como estava muito difícil apertar os parafusos com o tampo, eu resolvi tirar o tampo da mesa e aproveitei para pintar a parede novamente onde eu tinha passado a massa plástica. Então, por último, eu recoloquei a mesa no lugar e parafusei a madeira na mão francesa. Bom, então a massa plástica realmente funcionou, consegui colocar os 4 parafusos, né, nessa estrutura, então colocar as 2 mãos francesas e ficou bem firme. A hora que eu coloquei a parafusadeira, é que é um ângulo meio ruim, então não consigo filmar direito, mas você vai ver que você vai ou com a mão ou com a parafusadeira, mas você uma hora não consegue mais girar o parafuso, porque ele tá muito duro. E era isso que eu não estava conseguindo antes de colocar a massa plástica. Então realmente é um resultado que dá certo. Vou aproveitar para responder algumas dúvidas sobre essa estrutura aqui do trilho, que algumas pessoas me perguntaram. Quando eu fiz esse vídeo, né, vou deixar aqui o card que eu montei tudo, essa mesa, ela fazia parte do trilho. Então ela tinha um certo balanço. E aí algumas pessoas me perguntaram se era ruim e tal. Então vou falar a minha experiência, porque eu fiquei alguns meses com essa mesa. O que acontece? Para tarefas mais simples, do tipo só digitar no computador e tal, ela tem um certo balanço, mas não atrapalha tanto. Mas para outras tarefas, então, por exemplo, você está escrevendo um texto, você tem que usar borracha, ela já é ruim, porque ela realmente tem ela atrapalha um pouco. Então, eu remontei o escritório inteiro, porque eu quis colocar mais pontos de apoio, já que a parede é um pouco mole. E aí, nessa hora que eu remontei tudo, eu aproveitei para fixar a mesa com uma mão francesa. Só que o que aconteceu foi justamente isso, que a parte do trilho eu consegui fixar bem e a parte da mesa acabou caindo. E aí, por isso que eu mostrei todo o vídeo e tal, que eu fiz essa estrutura com a massa plástica, tá bom? Mas se você tiver qualquer dúvida, quiser alguma ajuda na hora de escolher o melhor modelo do seu escritório, deixa aqui nos comentários que eu tento ajudar. E se você gostou, eu peço que dê um joinha, se inscreva aqui no canal e a gente se encontra na próxima semana. Um beijão, até lá!